Bom, para finalizar a nossa aula, nós temos que entender também uma outra parte que está inserida dentro da morfologia interna do coração e que diz respeito à maneira como o coração vai funcionar como bomba. Essa parte a gente chama no seu conjunto de complexo estimulante do coração. Então, o que é o complexo estimulante do coração? Ele basicamente vai ser formado por células musculares estriadas cardíacas. Lembrem-se sempre disso. Quem determina o estímulo elétrico do coração são as próprias células musculares cardíacas, não são neurônios. Nós não temos nervos que determinam a contração do coração. Então, essas células musculares cardíacas modificadas se especializam em autodespolarizar, então isso vocês vão ver na fisiologia com mais detalhes. Existem vários ciclos e vários canais e transporte de íons que vão determinar aquela despolarização e despolarização e repolarização. Não exatamente da maneira como vocês viram com neurônios, mas mais ou menos dentro daquele ponto de vista. Então, usando formas diferentes, vocês vão ter, então, também uma mudança de polaridade externa e externa da membrana plasmática ou da membrana sarcoplasmática dessas células, e essas células vão se despolarizar e elas têm capacidade de sozinhas se despolarizarem. Então, isso vai levar a um automatismo do coração. Bom, como é que isso funciona? De uma maneira, em linhas gerais, tudo começa numa estrutura, num conjunto dessas células musculares cardíacas especializadas em despolarizar com uma frequência. Então, nessa despolarização, ela se torna um marca-passo, e quando a gente fala marca-passo, efetivamente vão marcando o passo, né? E o passo ou a contração, que é o nó sinoatrial. Vocês vão ver na fisiologia, na histologia, essa estrutura sendo chamada de nó, nódo, nódulo sinoatrial. É a mesma coisa, isso é um ponto importante para vocês lembrarem. Então, o nó sinoatrial é o marca-passo cardíaco primário. Ele é o primeiro a gerar essa mudança essa mudança elétrica. Desse nó sinoatrial, o impulso elétrico é propagado até um marca-passo secundário, que é um nó atrioventricular, a gente já vai ver onde eles ficam. E desse nó atrioventricular, a gente vai ter a formação de um fascículo atrioventricular que vai passar pelo esqueleto fibroso, então, do coração, e agora sim vai chegar nos ventrículos através do ramo direito para o ventrículo direito, ramo esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, de uma maneira muito simples, em poucas palavras, nós podemos dizer que o complexo estimulante do coração é formado por estes componentes aqui. Bom, onde fica o nó sinoatrial? Então, se vocês lembrarem lá atrás, lá no início, quando a gente falou daquele coração primitivo que parecia um vaso que pulsava, tinha uma região de ingresso, de chegada do sangue, um seio venoso que levava até o átrio, pois é, isso acaba dando um nome a essa estrutura. Então, o nó sinoatrial representa a região deste antigo seio venoso que chega no átrio. E vocês se lembram daquela morfologia externa e da morfologia interna que eu comentei com vocês? Na chegada das veias cavas superior e inferior, numa vista posterior do coração, eu vejo aqui entre a parede posterior e a parede anterolateral aquele sulco terminal. Se eu olhar por dentro, vejo a crista terminal. Entre o sulco terminal e o início, então, dessa aurícula direita, eu tenho a região provável
do nó sinoatrial. Por que eu falo da região provável? Porque nós não temos como dissecar, macroscopicamente falando, dissecar e dizer aqui está o nó sinoatrial. Histologicamente, nós conseguimos ver diferença no formato ou na estrutura desses cardiomiócitos, mas anatomicamente não. Então, nós só sabemos que quase todos os indivíduos possuem o nó sinoatrial junto do sulco terminal no início, então, da chegada da veia cava superior e início da aurícula direita. Do nó sinoatrial, agora eu estou numa vista à direita, abri o átrio direito, então eu vejo a veia cava superior, a veia cava inferior, aqui a parede posterior do átrio direito. Eu vejo, então, aqui a aurícula direita, eu vejo que eu tenho fibras ou feixes que levam deste nó sinoatrial para o nó átrio-ventricular essa despolarização. Vocês podem me perguntar, ué, mas se as células musculares cardíacas, todas elas têm capacidade de polarizar e despolarizar, por que eu tenho que ter fibras ou feixes internodais comunicando um nó com o outro? Porque essas fibras ou feixes também são formados por células cardíacas modificadas, especializadas em propagar rapidamente essa diferença elétrica. Então, esse comando, esse impulso elétrico chega muito rapidamente no nó átrio-ventricular. Enquanto o átrio está despolarizando, essa informação chega ao nó átrio-ventricular. Por isso, nós temos esses feixes. E vocês veem que um deles vem aqui bem junto do ósteo da aurícula direita, outro passa muito próximo da fossa oval, junto do limbo da fossa oval, e o outro passa junto da crista terminal e vem aqui por baixo, então, próximo da válvula da veia cava inferior. Isso é um ponto importante, porque cirurgias cardíacas, a gente vai comentar na aula que vem, mas cirurgias para corrigir comunicações interatriais têm que ser feitas com muito cuidado, porque eu posso lesionar principalmente essas duas fibras ou feixes internodais. E isso vai alterar a despolarização, a capacidade de transmissão elétrica entre um nó e o outro. Então, aqui, as fibras internodais levam essa despolarização ao nó átrio-ventricular. Quando nós olhamos aquelas fibras internodais, nós vemos que todas elas estão no átrio direito. Aí vocês podem me perguntar, ué, mas o átrio esquerdo não tem nenhuma? Sim, uma fibra ou um feixe para o átrio esquerdo passa então pelo septo interatrial e chega aqui no átrio esquerdo junto do ósteo da aurícula esquerda. Então, esse feixe para o átrio esquerdo vai garantir, ao mesmo tempo que o átrio direito, a despolarização também do átrio esquerdo. Continuando, sempre vendo pelo lado da direita, porque é o ponto melhor para a gente achar a localização provável também agora do nó átrio-ventricular, nós vemos que o nó átrio-ventricular fica localizado no septo interatrial, muito próximo daquela região onde terminam as válvulas da veia cava inferior e válvula do seio coronário, muito próximo do esqueleto fibroso da válvula átrio-ventricular direita. E se vocês olharem essa região aqui, é a região do septo átrio-ventricular, então muito próximo do septo átrio-ventricular. Por isso, nós temos referências anatômicas no átrio direito que nos permitem identificar a região provável do nó átrio-ventricular. De novo, eu não consigo dissecar e dizer este é o nó átrio-ventricular, mas eu posso usar referências anatômicas que vão me permitir entender onde é a localização provável do nó átrio-ventricular.
Então, da mesma maneira que o nó sinoatrial está localizado entre a chegada da veia cava superior, o sulco terminal e o início da aurícula direita, eu vou ter um triângulo que eu posso formar lá no septo interatrial, usando como um dos lados o ósteo do seio coronário, é um dos lados. Outro lado, o tendão de Todaro, ou o tendão da válvula da veia cava inferior, que ele se projeta para cá. Vocês veem que ele se projeta e ele termina no septo atrioventricular. Então, eu uso essa região também como o outro lado desse triângulo. Então, eu tenho um lado do triângulo, que é o ósteo do seio coronário, outro lado é a válvula é o tendão da válvula da veia cava inferior, e o outro lado é o anel fibroso da válvula atrioventricular direita. Eu formo, então, um triângulo. Esse é o triângulo do nó atrioventricular. Antigamente era chamado Triângulo de Koch, porque ele foi descrito por Koch. Hoje, a nómina anatômica determina que nós não façamos a denominação por nomes, por isso que a gente não fala mais de tendão de Todaro, não fala mais de triângulo de Koch. Mas, nos hospitais, muitas vezes, vocês acabam ouvindo esses nomes. Então, é importante que vocês tenham familiaridade com esses nomes. Então, na ponta aqui desse triângulo, bem próximo do septo atrioventricular, é a região provável do nó atrioventricular. Então, aqui, um dos lados, outro lado e outro lado. E essa parte aqui me indica a região provável do nó atrioventricular. Se eu olhar histologicamente, essa região, aí sim eu vou ver diferenças que vão me indicar, seja aqui é tecido muscular, aqui é tecido fibroso, é uma coloração de tricrômico de Masson, vocês vão ver lá na histologia, é uma coloração que me permite identificar dentro do septo atrioventricular ou uma parte membranácea do septo interventricular, aquele feixe. Então, eu consigo identificar histologicamente a região onde está, aí sim um nó atrioventricular, a região onde está o feixe ou fascículo atrioventricular. Outra coisa, na histologia e na fisiologia, fascículo atrioventricular é chamado de feixe de His. Então, HISS. Então, lembrem-se, vocês vão ouvir falar feixe de His, saibam que é o fascículo atrioventricular, que está perfurando o esqueleto fibroso. Vejam aqui o esqueleto fibroso corado em azul, e ele está passando aqui no meio. Então, eu consigo controlar que aquele impulso elétrico vai passar só por aquela região. Isso é muito importante para a gente coordenar polarização e despolarização de átrios e ventrículos. Então, se nós olharmos de novo para aquele coração sem átrios, sem artérias, com esqueleto fibroso, nós vamos ver os anéis fibrosos das válvulas atrioventriculares e ventrículo-arteriais. Vamos ver trígonos fibrosos, esquerdo e direito. E aqui junto nós vamos ver a abertura para o feixe atrioventricular, ou para o fascículo atrioventricular, ou para o feixe de His. Então, nós vamos ver, esta é a abertura onde é permitida a passagem. Então, toda a despolarização obrigatoriamente passou pelo nó atrioventricular. Vocês vão ver na fisiologia que ele coordena, ele gera um pequeno atraso, ele coordena a passagem dessa despolarização e obrigatoriamente essa despolarização só passa por aqui. Se o indivíduo tiver alguma ponte de tecido cardíaco passando por cima de átrio para ventrículo, passando por cima desse tecido fibroso, aí sim nós vamos dizer que nós temos foco de arritmias. Por quê? Porque são focos que permitem fazer uma passagem por outros lugares que não sejam esse daqui específico,
que pode gerar despolarizações desritmadas com o que os marcapassos determinam. Isso a gente chama de arritmia. A gente perde aquele ritmo normal do coração. Então, funções do esqueleto fibroso, de novo, apoio às válvulas, isolamento elétrico. E agora, dentro do isolamento elétrico, determinação também de onde que vai passar o ponto, o feixe contendo, então, as fibras que vão levar esse impulso elétrico. Lembre-se, cuidado, não é impulso nervoso, é impulso elétrico para os ventrículos. Quando eu olho esse esqueleto fibroso do coração, seja abrindo aqui a região da válvula tricúspide, eu vejo uma parte do septo atrioventricular, seja olhando a partir da válvula bicúspide, eu vejo o seguinte, aqui um coração fresco, um coração de boi fresco, eu consigo ver por uma mudança de conformação, e claro que o tato ajuda muito, mas eu consigo perceber onde está esse anel fibroso. Então, aqui termina o átrio, aqui começa o ventrículo, e esse aqui é o anel fibroso. Então, é muito nítida essa disposição. Quando o fascículo, o feixe atrioventricular, que eu falei para você, se chama de feixe de His, lá na fisiologia e na histologia, quando ele chega, então, naquele início da parte muscular do septo interventricular, ele se divide. Ele se divide formando um ramo direito e um ramo esquerdo. O ramo direito percorre o septo interventricular e vai se projetar para a parede livre do lado direito, e o ramo esquerdo vai se abrir como um leque, projetando vários feixes para todo o ventrículo esquerdo. Quando os dois ramos abrem esses feixes menores, projetando então para todos os ventrículos, eles chegam então por feixes bem fininhos, sempre de células musculares cardíacas modificadas, que na histologia são chamados de fibras de Purkinje. Então, são divisões muito pequenas, muito finas daquele ramo direito ou daquele ramo esquerdo. E o que é interessante é que essas fibras se localizam principalmente, vão ser vistas facilmente no espaço, na região do subendocárdio, ou seja, abaixo do endotélio ou do endocárdio, nós temos células musculares cardíacas e nós temos também essas fibras especializadas, essas células musculares especializadas em transmitir esse impulso elétrico. Bom, pelo lado do ventrículo direito, o que nós devemos chamar atenção? Então, o ramo direito vem pelo septo, e aqui do septo ele emite um ramo especificamente que passa por essa ponte, por essa trabécula cárnea do tipo ponte e chega até o músculo papilar anterior. Lembrem-se, eu falei para vocês que essa trabécula cárnea do tipo ponte do lado direito era tão importante que ela tinha um nome. Ela recebe o nome de trabécula septo, porque ela vem do septo, marginal, porque ela chega até a margem direita do coração. Então, é a trabécula septo marginal, ou muitas vezes também chamada de banda moderadora, porque aqui ela vai fazer a propagação desse impulso elétrico, permitindo a contração do músculo papilar anterior, ajudando a tracionar as válvulas, né, da válvula atrioventricular e manter ela fechada durante a contração e permitindo a contração dessa parede livre do ventrículo direito, e é ela que basicamente faz a contração. Diferente do ventrículo esquerdo, que vai contrair como a torção de uma toalha molhada, o ventrículo esquerdo, a parte livre se projeta contra o septo, então nós temos uma forma diferente. E é isso daqui que a gente vê, a banda moderadora passa por dentro da trabécula
septo marginal, né? Essa parte do ramo direito passa por dentro da trabécula marginal, septo marginal, e por isso é chamada de banda moderadora. Do lado esquerdo, nós vamos ver uma situação um pouco diferente. Nós não temos uma divisão especial em algum ponto, indo para algum músculo papilar naquele momento. Nós temos um grande feixe, um grande ramo esquerdo, que se divide como um leque e pelo subendocárdio se espalha como uma cesta por todo o ventrículo, porque agora septo e parte livre do ventrículo precisam contrair como se estivessem torcendo uma toalha. E aí é que eles vão efetivamente ejetar esse sangue. Por isso, nós vamos encontrar a presença dessas fibras mais finas pelo subendocárdio em todo o ventrículo esquerdo. Bom, quando nós pensamos nisso agora, nós entramos num outro ponto. Se eu tenho a propagação de uma corrente elétrica passando pelo coração, da sua base, onde estão os átrios, para o ápice, onde estão os ventrículos, e especialmente a ponta do coração, que é o ápice, onde está o ventrículo, a ponta do ventrículo esquerdo, então, desta base aqui, mediana, para um lado esquerdo, onde aponta o ápice do coração, eu posso entender que eu tenho uma propagação elétrica de trás para frente, do meio para a esquerda, ou da esquerda para a direita, dependendo do meu ponto de vista, e aí se aprendeu, se entendeu que eu posso usar essa corrente elétrica, essas mudanças elétricas e, dependendo da minha posição anatômica, considerando a posição anatômica do coração e dependendo do meu ponto de vista, eu vejo a corrente elétrica chegando para mim ou indo embora, né? Chegando na minha direção, na direção onde eu botei o eletrodo, ou se afastando do eletrodo. Então, isso é uma referência importante. Por isso que quando nós fazemos a colocação dos eletrodos, que é para captar essa corrente elétrica, nós vamos determinar que cada posição de eletrodo vai gerar aquilo que a gente chama de derivadas. Então, eu posso ter uma derivada onde eu coloco um eletrodo no braço direito, um eletrodo no braço esquerdo, um eletrodo no pé esquerdo. Eu posso dizer que eu estou avaliando derivadas onde eu coloco no peito vários eletrodos, da direita para a esquerda. Então, são formas diferentes de avaliar essa atividade elétrica, mas todas levam em consideração a posição anatômica. Lembrem-se disso, isso é muito importante. Só uma curiosidade, o primeiro eletrograma, né, tem um pouco menos de 150 anos, né? Onde um estudioso chamado Waller fez o primeiro eletrograma no seu bulldog, chamado Jimmy. Então, aqui Jimmy estava em cima de uma mesa com os fios, né, presos, a pata direita, a pata esquerda, se eu não me engano, não consigo ver muito bem aqui, a pata posterior, né, as patas anteriores, a pata posterior. E o que ele fez foi colocar a pata do cachorro numa solução de água e sal, sabendo que água e sal propagava rapidamente a corrente elétrica. E essa análise teve tanto sucesso que acabou sendo logo depois, avaliada, feita em humanos, onde também se colocavam eletrodos e se posicionava a mão do sujeito e o pé do sujeito dentro de frascos com água e sal, mostrando que, inclusive, isso não era perigoso, né? Bom, então, como é que nós observamos hoje a direção desses impulsos elétricos? Então, eu não vou entrar em detalhes, nós não temos nem tempo para isso, mas só para chamar a atenção de vocês. Os eletrodos, 2, 5, mais eletrodos, são colocados em membros e ou no tórax,
cria-se uma linha imaginária que a gente chama de derivação. Então, dependendo de como eles se posicionam, tem uma derivação diferente. E a derivação é como se fosse o olho de uma câmera, é o ponto de vista de onde eu estou olhando. Então, se eu estou olhando em vários pontos no tórax, é o ponto de vista de onde eu estou olhando. Então, daquela derivação, daquele eletrodo, eu vejo o impulso elétrico chegando até mim, até o meu olho, né, o meu olho imaginário, que é onde está o eletrodo, e eu vou considerar aquilo como um ponto positivo. Então, quando ele chega na minha direção, ele é positivo, quando ele se afasta de mim, ele é negativo. Então, dependendo de onde está cada um dos pontos, onde estão as derivações, eu vou ver que aquele eletrocardiograma tem subidas e descidas, conforme o ponto de vista que eu estiver olhando. Então, vamos olhar aqui uma situação imaginária, onde eu tenho, numa derivação simples, eu tenho um ponto de vista na mão direita, outro na mão esquerda e outro no pé. Quando eu olho dessa maneira, da mão esquerda, o que o da mão esquerda vai me dizer? Que é mais ou menos o que a gente está vendo aqui. Só para rapidamente a gente olhar, isso vocês vão ver na clínica, vocês vão discutir na fisiologia, mas é para fazer, trazer a informação anatômica para vocês, para facilitar. Vocês sabem que os átrios estão mediais e posteriores do coração. O coração aponta para frente, para a esquerda e um pouco para baixo. Então, quando esse impulso elétrico é gerado aqui nos átrios e se propaga pelos átrios, eu tenho a despolarização dos átrios, eu tenho uma pequena, a partir da minha mão esquerda, eu tenho uma pequena elevação de sinal. Então, eu vejo um pequeno ponto positivo dessa polarização e depois a despolarização. E aí o que vai acontecer? Eu tenho aquilo que eu chamo, e essa é a onda P, aquilo que a gente chama de complexo QRS, vocês vão ver em detalhes depois, ele diz respeito à chegada desse impulso elétrico nos ventrículos. E aí o que vai acontecer? Eu tenho uma propagação dos ventrículos, primeiro numa parte posterior, mais inferior do coração, por isso que essa onda desce, depois rapidamente para o ápice do coração, por isso essa onda sobe, e depois para as paredes, indo em direção agora posterior do coração, por isso que essa onda desce. Então vocês veem, basicamente porque a onda veio na minha direção e se afastou de mim. Quando ela se afasta de mim, o sinal é negativo. Quando ela se aproxima de mim, o sinal é positivo. Depois vocês vão ver isso em detalhes, mas o que eu quero chamar a atenção é, nessa hora, coloquem sempre, considerem sempre o coração em posição anatômica e onde está o ponto de vista ou o eletrodo que vocês estão olhando, que significa o olho de vocês. O impulso elétrico indo na direção de vocês, o sinal é positivo, afastando o sinal negativo. Relacionado ao ciclo cardíaco, isso vocês vão ver com a professora Lisete, associando então essa despolarização relacionada aos ciclos de contração e relaxamento do coração, mas é só para fazer o gancho com o que vocês vão ver depois na fisiologia. E a última coisa que eu quero comentar com vocês é sobre a inervação do coração. Então, assim, o coração não tem o seu automatismo determinado por nervos. Eu não tenho nervo nenhum, plexo nervoso nenhum, determinando o automatismo do coração. O que acontece é o que eu tenho sistema nervoso autônomo agindo sobre o coração, via simpático e via parasimpático, funcionando como um freio e um acelerador, então atuando sobre o impulso elétrico gerado dentro do coração, aumentando a frequência, aumentando a força de contração,
ou reduzindo a frequência, reduzindo a força de contração. Então, o que acontece é isso. Nós temos eles funcionando como acelerador e freio, não como determinante da formação do impulso elétrico. Então, dessa maneira, a gente tem, a partir dos vagos, nós temos ramos cardíacos originados nos vagos e originados nos troncos simpáticos, cervicais e torácicos superiores. Então, eles chegam até essa região do coração, junto ali no mediastino, e vão formar um plexo cardíaco. Então, nós vamos ter inervação simpática e parasimpática chegando, formando, imbricando, formando aqueles plexos e originando, então, plexos cardíacos, celíacos e pélvicos. Então, nós vamos ter várias situações em que se formam esses plexos. O que acontece em relação ao plexo cardíaco? Então, na base do coração, bem posterior, junto da aorta, bem próximo aqui da aorta e da traqueia, nós temos a formação, então, a partir de vago e do tronco simpático, a formação de um plexo cardíaco superficial e outro aqui por trás da aorta, que a gente chama de plexo cardíaco profundo. Essa é uma divisão topográfica, não é uma divisão funcional. Só para vocês terem uma ideia, essa divisão superficial vai, então, atuar, né, sobre... vai ter uma parte que vai migrar para o plexo cardíaco profundo, vai ter uma parte que vai atuar sobre as artérias coronárias anteriores aqui, e uma parte sobre a região pulmonar anterior, então, separada do próprio coração. Agora, quando nós falamos da parte profunda, aí nós temos divisões bem claras sobre o coração. Então, nós temos na divisão profunda, na parte profunda, uma divisão direita e uma divisão esquerda. A divisão direita tem ramos que seguem para o pulmão direito e ramos que seguem para um plexo coronário anterior, que vão inervar tanto o átrio direito como o ventrículo direito. À esquerda, nós temos uma parte que volta para o plexo superficial, então a gente tem a conversa, a parte segmento superficial e profundo, e nós temos aí sim, de novo, da mesma forma que a gente via à direita, à esquerda nós temos um ramo que vai para o pulmão esquerdo e uma parte então que faz um plexo coronário posterior esquerdo, então o anterior, por quê? Porque ventrículo direito e átrio direito são mais anteriores, e o posterior, que é esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, que são mais posteriores. Então, dessa maneira, a gente viu de forma rápida e breve como está constituído o complexo estimulante do coração e como, brevemente, como é feita a inervação sobre essas várias regiões. Então, esses plexos cardíacos, eles atuam tanto sobre as coronárias, propriamente ditas, como sobre o coração, movendo, atuando sobre aquele automatismo que o coração já tem. Então, aumentando ou diminuindo a frequência de contração, aumentando ou diminuindo a força de contração.